Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa sejam noite. muito bem-vindos. Boa noite. Olá, Luna, boa noite. Olá para Boa todos noite, que me Luna, tudo bem? conhecem. Muito bom estar aqui com vocês nesse começo de ano. Para quem não me conhece, meu nome é Luna. Eu sou professora de Cabala no Cabala Center do Brasil e estou tendo o maior prazer de conversar aqui com vocês sobre um assunto muito interessante, que eu acho que é um assunto que tem a ver com a vida de todos nós. Então, muito obrigada por vocês que estão presentes aqui. Eu espero que a gente possa ter uma clareza, um entendimento melhor sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que estar estudando Cabala mudou a minha vida para muito melhor. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, eu percebi que eu tinha sistemas de crenças limitantes, enfim, eu aprendi muita coisa com a Cabala, mudou muito a minha forma de ver a vida. Esse é o mais interessante quando a gente começa a estudar Cabala, gente, porque nada muda no nosso externo. Não é que a gente vai precisar meditar na montanha, a gente vai precisar mudar a nossa rotina, a gente vai precisar mudar de casa, de país, nada disso. O que acontece na nossa vida é que a gente começa a ver a nossa vida de uma maneira diferente. Então, vamos lá, o nosso assunto de hoje se chama confrontação proativa. Eu acho que o nome já sugere uma coisa estranha, né? Porque o nome confronto, ele já implica um certo atrito. Do Madagascar. Gente, por favor, se vocês puderem fazer a gentileza de fechar os microfones por enquanto, vai ser mais fácil para todo mundo. Muito obrigada. Então, o nome confronto, ele implica em algo desagradável. Normalmente, quando a gente pensa em confronto, a gente pensa entre duas pessoas brigando, vamos dizer. Uma querendo provar o ponto de vista dela, e normalmente acaba que uma ganha e uma perde. Normalmente é assim que a gente vê confronto, por isso que a gente evita na nossa vida confrontar e ser confrontado. Agora, a Cabala, ela vem mostrar para a gente uma outra forma de ver o confronto. A Cabala mostra para a gente, o Renato vai colocar um PowerPoint aqui para nós, sobre o que a Cabala fala sobre o confronto. De onde ele vem, esse confronto? Enquanto ele vai colocar aqui para nós, os cabalistas explicam que o confronto, quando a gente quer confrontar uma pessoa, isso tem muito mais a ver conosco do que com aquela outra pessoa. Na verdade, não tem nada a ver com aquela outra pessoa. Esse é o antigo confronto que a gente vê, mas vamos ver do ponto de vista da Cabala, o que a Cabala diz sobre confronto. Então, comunicação, na verdade, confronto é uma comunicação. Na verdade, o termo confronto, ele já é um termo certo deturpado. E a Cabala explica que uma comunicação de sucesso, acontece quando a gente trabalha no nosso crescimento individual. Então, vamos explicar um pouquinho o que isso significa? O que a Cabala quer dizer com isso? A Cabala explica que nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Essa é a nossa condição, esse é o nosso direito de nascença. Então, a Cabala explica que existe uma energia nesse mundo que comanda esse show, você pode chamar como você quiser,
você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar de uma alma, qualquer coisa. Na verdade, é uma energia. E essa energia, ela permeia a nossa realidade e ela quer sempre o nosso melhor. Esta luz do Criador, como a gente chama na Cabala, ela criou a nós para que a gente fosse feliz. A gente merece tudo aquilo que a gente quer. E a Cabala vai mais ainda. Tudo aquilo que a gente imagina que a gente quer na vida é pouco perto do que a luz quer nos dar. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é assim: será que a gente acredita que a gente pode ter tudo aquilo que a gente quer? Gente, vocês acreditam que vocês podem ser 100% felizes? Eu acho que a maioria de nós tem certas dúvidas, né? A gente está acostumado a um pouco de felicidade, com um pouco de caos, isso sendo permeado, e a gente acha que a vida é assim. E aí vem os cabalistas para nos chacoalhar, dizer, não, gente, nós estamos destinados a receber tudo na nossa vida. Então, vamos entender por que na maioria das vezes não parece exatamente assim, dessa forma, para nós. Então, a Cabala explica que existem duas partes dentro de nós, o nosso corpo e a nossa alma. A nossa alma, ela é completamente conectada com a luz do Criador, ela sabe tudo. Ela sabe qual é a melhor hora de procurar uma carreira, ela sabe quem é a melhor alma gêmea para nós, ela sabe se esse emprego vai ser bom, ela sabe se a gente deve ir nessa festa ou não deve, ela sabe se a gente tem que viajar ou não tem. Mas o que acontece? O corpo e a alma, eles estão dissociados. E eles não conversam entre si. Então, é como uma conversa que não junta. O corpo fala, eu quero viajar agora. A alma fala, não, agora não é época. Talvez esteja frio, talvez esse local não seja bacana, talvez ainda tenha Covid, mas o nosso corpo fala, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Então, existe uma dissociação. E o que existe dentro, né, entre o meu corpo e a alma, que eles não conversam? Na Cabala existe o que a gente chama de Tikkun. Tikkun é uma correção que cada um de nós tem quando vem para esse mundo. Então, Tikkun são todos aqueles medos que a gente tem. A ansiedade, os medos, a necessidade de aprovação, o nosso egoísmo, a nossa inveja, tudo isso está bloqueando a comunicação entre a minha alma e o meu corpo. Então, a Cabala explica que cada vez que a gente tem uma situação que nos incomoda, ela existe por um motivo. Então, vamos combinar que quando a gente está sozinho, a gente vive sozinho, a gente está isolado, a nossa vida parece ótima, né? Não tem nenhum problema, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar o que eu quero. Aí você introduz uma pessoa na nossa vida, a confusão começa. Não é assim para a maioria de nós? Agora, por quê? Cabala explica que nós temos esses traços para corrigir. Só que nós não sabemos quais são esses traços. Então, o Criador manda pessoas e situações na nossa vida para nos mostrar quais são esses traços. Olha só que interessante, gente. Então, quando uma pessoa me incomoda, o que ela está fazendo ali? Ela está, na verdade, mostrando para mim quais são as qualidades que não são como a luz do Criador que eu vim trabalhar.
Então, se uma outra pessoa não me incomodar na minha vida, eu nunca vou saber o que eu preciso trabalhar. Agora, se vem uma pessoa que ela me incomoda, significa que ela está refletindo para mim alguma coisa que eu preciso trabalhar, ou ela está apertando os meus botões. Sabe quando a gente fala, ai, quando eu estou perto dessa pessoa, nossa, eu sinto raiva, eu sinto, nossa, que ela não é sensível, ela é egoísta, ela sente inveja. Tudo isso que a gente vê, gente, na outra pessoa, os cabalistas explicam que é uma oportunidade para a gente ver aquilo que a gente precisa mudar na gente. Então, quando uma pessoa vem e nos incomoda, automaticamente, meus medos, minhas invejas, minha insegurança, minha necessidade de controle, minha necessidade de estar certa, o meu julgamento, todos esses atributos vêm à tona. Então, o que normalmente a gente faz? Normalmente, na nossa vida, a gente luta contra esses atributos, porque a gente não quer ver e a gente acha que isso é do outro. Então, a gente fica naquele confronto com a outra pessoa. Agora, quando a gente começa a entender que este confronto ele tem outro objetivo, que é me ensinar a ser como criador. E o que é ser como criador, gente? Ser como criador é ser como o sol. Imagina que o sol está sempre brilhando. Se eu abaixo a cortina, o sol deixa de brilhar? Sim ou não? Não, né? O sol continua lá, não é? Na nossa vida, o que acontece quando alguém não corresponde àquilo que a gente espera dele? A gente fica com raiva, a gente fica bravo. E nós viemos justamente para aprender a ser como o sol, a brilhar sempre, a não ficar na dependência do outro. Então, na Cabala, a gente começa a aprender que esses desafios que vêm para nós são oportunidades da gente transformar algo dentro de nós. Vocês lembram aquela distância entre corpo e alma? Cada vez que vem uma situação que eu não gosto e eu resisto, eu não respondo, eu falo, não, eu sei, eu estou nervosa, eu não estou gostando, isso não está legal, mas calma, calma, eu sei que é uma oportunidade para eu transformar alguma coisa, calma. Eu vou fazer uma pausa, como quem já fez curso de Cabala sabe. E a gente vai falar ainda mais, a gente vai falar, puxa, que incrível isso, eu estou tendo a oportunidade de ser como o sol, de mostrar a minha luz, de brilhar. Então, os cabalistas explicam que cada vez que a gente não reage, que a gente não rebate, que a gente não responde na defensiva, e a gente entra nesta dor, porque é isso que a Cabala quer explicar para a gente. Ninguém gosta, entre aspas, de ser confrontado. Nós, seres humanos, não gostamos de ver os nossos defeitos, nem nós, nem nos outros, né? Só que a Cabala diz que esses defeitos que a gente tem, eles existem para serem corrigidos, e cada vez que eu não respondo automaticamente para essa pessoa, e, gente, o que eu estou falando aqui não é que eu não vou resolver a situação, mas o que eu estou falando é pausar aquele meu impulso imediato de responder. Sabe, eu acho que todos nós temos isso. Quando vem algo que eu não gosto,
eu logo quero responder, me defender, acusar, enfim, eu tenho todas as armas prontas na minha mão para devolver aquilo. E a Cabala fala, não, gente, não é para a gente se defender, é para a gente aproveitar essa oportunidade. Entra na dor. Não, olha, eu estou inseguro, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que essa pessoa vai falar. Será que isso pode acabar com o meu emprego? Será que isso pode machucar minha família? Não, calma, respira. Respira, calma, não é isso. Não, aí eu lembro, não é isso. Eu estou tendo uma oportunidade de limpar a minha negatividade para que a minha alma e o meu corpo conversem. Gente, cada vez que a gente segura este impulso, a gente está limpando essa negatividade que existe entre o meu corpo e a minha alma, e eu consigo juntar o meu corpo e a minha alma, e aí eu começo a ser guiado. Existe uma força que se manifesta dentro de nós, que começa a colocar a gente no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que significa ser mais feliz na nossa vida. Então, a questão toda, quando a gente começa a falar de confrontação, de comunicação, vocês estão vendo que todo o trabalho ele é feito dentro de nós. Por isso que os cabalistas dizem que 95% do trabalho de confrontação, às vezes, nem chega a acontecer, porque a gente resolve primeiro o conflito dentro de nós, e a partir do momento que eu consigo resolver dentro de mim mesma, tudo fica mais claro e muitas vezes eu nem preciso chegar a falar aquilo que eu quero falar. Será que vocês conseguem identificar essa situação na vida de vocês? Por exemplo, vocês já falaram alguma coisa numa conversa que vocês não gostaram, aí você automaticamente respondeu. Ficou mal depois, porque na hora a gente sempre fica bem, né? Porque a gente se sente revigorado, e na Cabala a gente diz que isso é porque a gente recebeu energia, porque quando a gente reage, a gente recebe energia. Agora, logo depois, a gente fica mal, passa um dia, a gente começa a pensar e começa a falar, puxa, eu acho que eu fui meio dura, né? Será que eu precisava ter falado tudo isso? Acho que talvez eu pudesse ter falado de outra forma, talvez pudesse ser diferente. Então, gente, só por esse fato de colocar o talvez na nossa vida, já melhora muito a nossa vida. Por quê? Porque cada um de nós tem um ticum, tem uma correção diferente. E cada um de nós fala de acordo com o seu próprio ponto de vista, né? Então, para mim, isso é uma coisa ruim. Para outra, não necessariamente é uma coisa ruim. Então, o que os cabalistas falam é que nós viemos para essa vida para identificar esse nosso ticum, essas negatividades que a gente tem, que nos separa de estarmos conectados. Então, o que a Cabala explica é que nós viemos para esse mundo para aprender a nos conectar. Então, ter negatividade, gente, é normal e é comum a todos os seres humanos. É que cada um de nós tem um tipo diferente. Então, a gente veio para superar esses medos, a gente veio para quebrar essa necessidade de aprovação, essa dependência, esse julgamento, esse achar que eu sou melhor ou achar que eu sou pior, essa culpa, essa vergonha. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Tudo aquilo que nos dá medo, que a gente não quer encarar, é isso que a gente veio transformar. E quando a gente transforma isso, a gente alcança o que a gente chama
do nível de felicidade. Porque o que é felicidade? Felicidade não é ter tudo que eu quero. Nós estamos habituados, claro, é muito bacana poder fazer um monte de coisas na nossa vida, sim, e nós viemos para usufruir. A Cabala em nenhum momento fala que a gente precisa abrir mão das coisas desse mundo físico. Muito pelo contrário, o mundo físico foi usado para a gente usufruir. Só que a verdadeira felicidade não vem de coisas externas, vem de coisas internas, dentro de nós. Então, tudo que a gente veio fazer nesse mundo, gente, está dentro de nós. As mudanças são dentro de nós, mas eu preciso das pessoas para poder trabalhar aquilo que eu não enxergo. Então, a gente volta ao nosso ponto central, que é enxergar o que eu vim transformar nesse mundo, né? E na maioria das vezes não é tão claro isso. E muitas vezes a gente fala, eu não acho que eu tenho que transformar nada, eu nem sei o que eu preciso transformar, né? E aí, o que acontece? O universo, ele nos ajuda a perceber aquilo que a gente precisa transformar. Olha que interessante, olha que coisa bacana. Então, os cabalistas explicam que esta ajuda, ela é sutil no primeiro momento. E a partir do momento que a gente não enxerga o que é isso, ela vai ficando cada vez mais forte. Então, por exemplo, eu posso ter, nesse papo que a gente está tendo aqui, um momento que fala, nossa, agora eu estou entendendo por que eu fiquei irritado naquele dia que fulano falou aquilo para mim. Isso é o que a gente chama de uma mensagem do universo, gentil. Aí, digamos que eu não tive esse momento. Aí eu continuo achando que eu não sei, nem sei o que eu tenho que mudar. Aí a vida começa a me pressionar. Aí eu encontro uma pessoa que é mais dura comigo, aí eu entro numa questão com alguém, sei lá, eu sou... que Deus não permita, quer dizer, né? Sei lá, eu sou despedido, eu me separo, enfim. As coisas vão ficando mais difíceis até o momento que os cabalistas dizem que isso se torna interno, e aí a gente fica doente. Por quê? Porque dor e sofrimento fazem a gente mudar. Mas a gente não quer mudar por dor e sofrimento, quer? Eu não quero. Eu acho que a maioria de nós não quer. A gente quer mudar voluntariamente, que é o que a gente chama de proativamente. Então, existem alguns passos para a gente seguir, para a gente começar a fazer essa conversa com o outro. Então, vocês estão entendendo que todo o trabalho gira em torno de nós. Então, o primeiro passo, existem alguns passos até a gente chegar nesse confronto, nessa conversa com a outra pessoa. Primeiro, a gente precisa se preparar. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando alguma coisa nos incomoda, o que é, Renato? Só para a gente colocar aqui na tela para todo mundo. Por que essa pessoa está na minha vida? O que o Criador está tentando me mostrar? Porque nós falamos que o Criador, a gente não sabe muito claro aquilo que a gente precisa mudar. Então, cada vez que vem uma pessoa na minha vida que me incomoda, isso é uma coisa boa. É esse sistema de crenças que eu quero começar a mudar. Eu quero redefinir
o que significa um desafio na minha vida. Porque o meu sistema de crenças diz, eu estou sendo aborrecida, isso é ruim. E o verdadeiro motivo de estar sendo aborrecida é para que eu consiga ser mais feliz. O Criador, gente, quer nos dar muito mais do que aquilo que a gente quer. Então, imagina que o Criador fica olhando a gente e fala, puxa, essa pessoa tem tanta coisa para receber na vida dela e ela está vivendo com tão pouco, eu preciso que ela acorde. Eu vou mandar essa pessoa para chacoalhar ela. E o que a gente faz quando o Criador manda alguém para chacoalhar a gente? Fala, não bate na minha porta, não, que eu não quero saber de você. A gente manda esse mensageiro embora e fica na nossa pequenez. Eu estou sofrendo, mas é o meu canto, tá tudo bem, eu sei. Aí o Criador fala assim, meu Deus do céu, mas essa pessoa está destinada a ganhar na loteria. Mas eu estou mandando o carteiro para ela comprar o bilhete, e ela fala, não vou comprar, não vou comprar. É quase isso. O carteiro tem o bilhete premiado para nós, e a gente vive falando para o carteiro, não bata na minha porta. Então, o que acontece? A gente precisa começar a querer entender qual é a mensagem que o carteiro está trazendo. Então, gente, lembra disso. Quando alguma coisa me aborrece, é porque existe uma mensagem para mim. Aquela parte que não nos aborrece, perfeito, está tudo certo, maravilhoso. A gente vive com ela numa boa, tem relacionamentos. A gente tem relacionamentos com pessoas incríveis. Por quê? Porque elas não refletem aquilo que a gente precisa mudar. Pelo contrário, elas refletem o que tem de bom conosco. Então, é muito agradável estar com elas. E isso é bom, sim. Mas a gente precisa dessas pessoas que nos incomodam para a gente poder perceber aquilo que a gente veio transformar. Bom, então, eu não sei o que fazer. Existe uma ferramenta muito poderosa na Cabala, que se chama reza. Reza na Cabala não tem nada a ver com reza de religião. Reza na Cabala é uma tecnologia para a gente pedir ajuda. Na verdade, cada vez que eu rezo, eu estou pedindo ajuda do universo para enxergar algo que eu não esteja enxergando. Porque, olha só, a maioria de nós, quando reza, o que a gente faz? A gente está aqui sentado no nosso lugar, no nosso sofá, confortável, e a gente fala, Deus, por favor, dá para você tirar essa pessoa chata da minha vida? Deus, dá para você mandar minha alma gêmea? Deus, dá para você, eu não estou feliz com o meu salário, será que dá para você fazer meu chefe me dar um aumento? Olha, Deus, eu estou querendo mudar de casa, mas eu estou sem dinheiro, será que você pode ver um jeito de eu receber algum dinheiro? Deus, eu estou com essa pessoa que não me ajuda, ela só me dá trabalho, será que dá para você falar para ela parar de me dar trabalho? É tão engraçado porque, olha só, nós estamos sentados no nosso lugar, a gente quer que Deus, o Criador, o universo, como vocês quiserem chamar, mudem o plano todo do universo de 7 bilhões de pessoas para atender o meu próprio pedido. Gente, vocês não acham que isso é um pouco ingênuo, vamos dizer assim? Quer dizer, eu não faço nada e Deus tem que atender os pedidos de todo mundo. Aí ele sai correndo, quem gritar mais alto vai receber o pedido. Será que é isso? Parece ingenuidade nossa, né? Então, a Cabala explica que reza, o que a reza faz? A reza é um sistema pelo qual
Eu peço forças para mudar algo dentro de mim. Eu peço forças para enxergar aquilo que eu quero mudar. Eu peço forças para ver o que esse relacionamento que não está bacana está me mostrando. Eu peço forças para fazer alguma coisa a mais, já que eu estou nesse emprego e eu quero ganhar mais. Então, é uma tecnologia para nos ajudar. E os cabalistas dizem que o tempo inteiro a gente precisa estar pedindo, sim, ajuda do Criador. Porque o que acontece, na verdade, quando a gente pede ajuda para que eu mude? Existe uma tecnologia que faz uma movimentação, ela me ajuda, ela faz com que dentro de mim algo mude e eu receba essa força para que eu faça algo diferente. É um mecanismo do universo, é assim que o mecanismo funciona. Agora, o que acontece na maioria das vezes? A gente quer, mas não quer. Quantos de vocês querem mudar? Renato, se você puder voltar a tela para mim, por favor, porque assim eu vejo todo mundo. Quantos de nós estamos realmente dispostos a mudar? Levanta a mão. Agora, se eu falar para vocês que tem um cheque de 10 mil euros esperando os primeiros 5 que levantarem a mão. A gente levanta até as 2, não é verdade? Então, é isso mesmo. Então, gente, mas olha só o segredo. Quando a gente fala que quer mudar, a gente fala que quer, mas não quer, né? Será que a gente gostaria de mudar com essa mesma vontade que a gente gostaria de ganhar um cheque de 10 mil euros? Acho que não, né? Por quê? Porque mudar é desafiador. Mudar dá medo. A gente tem medo de enfrentar o desconhecido. A gente tem medo de arriscar. A gente não acredita que pode ser melhor. Aí o que acontece na nossa vida? A gente fica esperando o caos chegar. Aí, quando o caos chega, a dor, o sofrimento, e a gente fica doente, a gente não tem opção. A gente precisa mudar. Não é assim que acontece na maioria da vida da gente? Então, mas a gente não quer isso. Eu quero mudar bem, eu quero mudar porque eu estou bem e quero estar melhor ainda. Mas, claro, gente, a gente precisa enfrentar alguma coisa. E enfrentar esses nossos medos é aquilo que a gente veio fazer nesse mundo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é perguntar: por que essa pessoa está na minha vida? Esse confronto, esta situação está vindo para me ensinar e me mostrar alguma coisa. E se eu não sei qual é, eu rezo. Reza significa pedir ao Criador, ao universo, me mostrar aquilo que eu preciso enxergar. E é o tempo inteiro pedindo. E, gente, quando a gente realmente pede, sabe o que acontece? O universo mostra para a gente. É que a gente fala que quer ver, mas não quer ver. Então, sejam persistentes, porque esse é um direito nosso. Ser feliz é um direito nosso. Já está aí para a gente só precisa fazer a nossa parte. E, gente, a nossa parte é muito pequena, perto do que o Criador faz com a gente. É assim enorme. E nós caímos na ilusão de dizer, puxa, isso não é justo, isso não está certo, por que isso está acontecendo comigo? Então, vamos ver o segundo passo, que é exatamente isso. Na hora que algo desagradável acontece conosco,
A nossa primeira reação é raiva, né? A gente sente raiva. Raiva por quê? Porque eu acho que aquilo é injusto, eu acho que eu não mereço, eu acho que a outra pessoa é culpada. E esta raiva, na verdade, ela é completamente contra o sol. O sol não sente raiva se a gente fecha a janela, se a gente abaixa a cortina. Ele continua brilhando lá. Então, quando a gente começa a sentir raiva, é porque a gente acha que merece algo que não está recebendo. Esse sentimento ele é normal para todos nós, ok? Só que eu preciso começar a trabalhar. Antes de falar com a outra pessoa, eu tenho um preparo interno. Esse primeiro preparo é a minha primeira reação a essa raiva. Não gostei do que ele falou. Aí, com o passar do tempo, eu vou assentando a minha ideia, eu vou digerindo e eu vou começando a transformar essa raiva num incômodo. Está me incomodando, mas também não estou furiosa. O terceiro passo é quando a gente nega. Nega significa a gente esconde num lugar essa situação. Por exemplo, tem uma situação na minha família, eu estou com alguma desavença com o filho, então, em vez de eu trazer tudo isso à tona, eu falo, tá bom, vai, deixa lá, tudo bem, aconteceu isso, vamos tocar a vida. Só que o que acontece ali? Eu não trabalhei a situação internamente, eu não fui onde surgiu essa situação. Então, eu estou na negação. Aí eu chego num momento, e isso é muito mágico na Cabala, eu começo a entender por que isso aconteceu na minha vida. Eu começo a ligar os fatos e eu começo a aceitar. Não, realmente, eu é que estava esperando uma outra coisa. Não foi aquela pessoa. Ela falou alguma coisa assim para mim, porque eu já estava chateada. Eu já estava me sentindo insegura. Então, na hora que ela falou mais aquilo, pronto, eu explodi. Então, eu começo a entender, eu começo a aceitar que aquilo veio para a minha vida e eu começo a ver por quê, né? E essa aceitação, muitas vezes, não é que ela tira toda a dor, mas ela diminui a dor a partir do momento que eu aceito que eu fui parte dessa situação. E o nível mais alto de consciência, que eu acho que a maioria de nós está longe, eu pelo menos acho que eu estou bem longe disso, e é você aceitar a felicidade da outra pessoa como se fosse a sua. Então, por exemplo, você estava num relacionamento, essa pessoa acabou esse relacionamento com você está triste, você está mal, você está sozinha, e aí você começa a ver que essa pessoa está muito bem, encontrou uma outra pessoa, já casou, tem filhos maravilhosos, está vivendo uma vida linda, você quer matar todo mundo, mas você se sente mais feliz por ele estar feliz. Porque não é engraçado? A gente fala que ama alguém. O que é amar alguém? Quando a gente ama alguém, a gente quer ver a felicidade do outro, não é? Mas você quer saber se alguma pessoa te ama ou não? Faz alguma coisa que ela não goste. Porque a gente é assim, eu amo você, mas faça aquilo que eu quero, porque na hora que você me aborreceu, o meu amor foi embora. Então, esse realmente é um nível muito alto, né, de aceitação de algo que nos acontece. Agora, vamos... Então, o que a Cabala está nos explicando? Que quando eu vou confrontar uma pessoa, eu preciso estar em paz comigo, porque se eu estiver falando pela minha raiva, pela minha negação, sabe quando a gente deixa de lado, mas aí quando a pessoa começa a falar, a gente parece que vem tudo à tona de novo e a gente vomita tudo aquilo. Então, quando a gente vai começar uma conversa, a gente precisa, primeiro, estar no lado imparcial. Eu não tenho nenhum sentimento de apego a isso.
É muito importante isso. Por quê? Porque quando a gente vai falar com alguém, a gente está dando uma energia para essa pessoa. Inclusive isso, gente, a gente aprende quando vai falar em público. Quando você vai falar em público, você tem que estar na posição de dar e não de receber. Porque quando você vai falar numa plateia e você está esperando a plateia gostar de você, você vai ficar inseguro, porque você está na falta. Na hora que você tem a consciência que você está lá como a luz do sol para compartilhar algo, você está seguro, você está pleno. Então, numa conversa, quando eu sei que eu quero agregar a outra pessoa, quando eu tenho empatia por aquela pessoa, quando eu entendo que ela tem uma dor diferente da minha dor, por isso que é muito importante, por isso que muitas vezes as nossas conversas dão errado, porque quando a gente vai falar com a outra pessoa, eu quero falar de mim, eu quero falar da minha mágoa, eu quero falar de como eu não gostei. Então, vocês veem que a conversa gira ao redor de mim. A outra pessoa, a mesma coisa. Vocês acham que isso vai dar certo? Claro que não vai dar certo, porque eu só estou vendo o meu lado. E a outra pessoa está vendo o lado dela. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Então, quando realmente eu quero comunicar algo para alguém, eu tenho que primeiro ter resolvido isso dentro de mim. Eu tenho que ter digerido, eu tenho que ter pelo menos aceito parte desta responsabilidade para poder chegar e ter uma conversa onde eu crio união e não separação. Então, vamos ver o terceiro passo, né? O que seria? O que a gente precisa fazer quando a gente agora quer falar? Então, é isso. Desenvolver a empatia com a outra pessoa. Eu quero ser amiga dessa pessoa? Eu me importo com esta pessoa? Ou eu quero só provar o meu ponto de vista? Eu quero mostrar que eu estou certa. Então, isso é um ponto muito importante na nossa conversa. O que mais que a gente pode ver, Renato? Mais um. Existe um ponto muito importante que a gente chama de timing. Timing significa estar na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Sabe isso, quando a gente fala? Que a gente, nossa, aquilo foi naquela hora, era sim o momento de falar, foi incrível porque deu tudo certo. Eu estava na hora certa, falando a coisa certa para a pessoa certa. É isso que a gente chama de timing em Cabala. Então, eu preciso realmente me perguntar qual é a melhor forma de eu falar com essa pessoa? Qual é a melhor forma de eu tirar a minha mágoa dessa conversa? Criador, eu não sei fazer isso. Me ajuda, me fala. Então, é nessa hora que a gente quer pedir ajuda do Criador. E eu brinco, gente, toda vez que eu dou aula, eu brinco porque eu falo que o Criador é o nosso GPS espiritual. A gente tem ele para usar o tempo inteiro. Então, é assim, eu quero comer uma comida. Criador, o que você acha? Eu devo comer japonês ou italiano? Aí depois eu entro no Google para ver o que tem. Por quê? Porque o Criador sabe o que é melhor para mim. E a questão é que a gente sempre chama o Criador quando a gente está em problemas, né? Quando a gente não aguenta mais, a gente está sofrendo. E a Cabala diz que não, o Criador está aqui para nos ajudar sempre. Quanto mais a gente pedir ajuda dele, mais ele vai ser
nosso parceiro nessa vida. Então, olha, Criador, eu tenho uma reunião aqui, está difícil, eu não sei o que falar, eu quero que você me guie, eu quero que você me ajude a falar as palavras certas, a falar do jeito que vai agregar valor. E até se perguntar, será que eu sou a melhor pessoa para falar isso para aquela pessoa? Isso também é uma pergunta. E uma das mais importantes é retirar a minha expectativa. Porque cada um de nós acha que vai falar alguma coisa e está esperando já um certo resultado. Por isso que a gente sofre muito na nossa vida. Eu não estou falando que a gente não precisa ter um objetivo. Sim, objetivo é direção, a gente tem uma guia. Mas o que vai vir desta conversa tem que ser bom sempre, independente de ser do meu jeito ou não. E, claro, superar a nossa necessidade de provar que a gente está certo ou de fazer justiça. Não, mas isso é moral, isso é ético, ele devia ter feito. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Existe uma lição maior aqui para a gente aprender. Aí sim a gente vai se comunicar. Gente, não é uma coisa incrível? Vocês estão vendo como as conversas que a gente tem com as outras pessoas, elas têm a ver conosco. Cada vez que a gente olha para si, antes de olhar para o outro, porque o que a gente veio fazer nesse mundo? A gente veio se comunicar. A gente vive com bilhões de pessoas. Então, eu não consigo viver nesse mundo sem interagir. Esse é o nosso papel. Renato, por favor, se puder voltar para mim. Esse é o nosso papel nesse mundo. Nós viemos nos relacionar. Mas olha só, quando eu aprendo como me relacionar, tudo fica mais fácil, não é? Eu queria abrir um espaço para vocês fazerem perguntas. Eu sei que o Eduardo Jorge está com a mão levantada, já faz um tempo. Eduardo, você gostaria de falar alguma coisa aqui para a gente? Olá, boa noite. Boa noite. Estou a falar de Fão, Esposende, uma terra do norte, Portugal. Uau. Com os bons doces, as clarinhas de Fão, convido toda a gente, é um doce tradicional. Portanto, e como nada na vida é por acaso, eu inscrevi-me nesta sessão, porque logo amanhã tentarei ter este tal confronto proativo com a minha diretora, a minha superiora, porque no meu local de trabalho aconteceu uma coisa, que sou professor e profissionalmente com a qual me lá está, esta reação de... Eu fui muito reativo perante a situação que aconteceu, cheguei a negar-me a mim, porque é que sou eu, sempre sou bom profissional nisto e porque é que me aconteceu. Claro, estou numa situação em que profissionalmente eu não me enquadro naquela forma de trabalhar daquele local. E se eu trabalhar daquela forma, irei ter, digamos, um bom ambiente de trabalho dos pais face aos professores. Eu eticamente, eu não vou dizer à mãe, aos pais, para que tudo corra bem e corra bem sempre até o final do ano. Eu acho que os pais aperceberam-se disso e estou agora, não é um problema, para mim no início foi um problema, agora aceito e vou tentar resolver a situação junto da diretora. E já me pergunto, aquela questão de serei eu a pessoa certa? Eu sou a pessoa certa, mas antes de entrar ao serviço eu primeiro tenho que começar a ver se a direção em que modos me apoia ou não, não é? Porque também, ao mesmo tempo, questiono se a vida não me está a mostrar
se é o momento certo ou não de pensar mudar de área profissional. Porque já não é a primeira vez que isto acontece na vida. Já é uma segunda ou terceira vez. E sempre que... esta é a terceira vez que o problema é maior ainda. A dimensão, digamos, o peso é maior. E é assim, eu penso fazer de uma forma, eu já fui, lá está, aqueles sinais que o Criador nos mostra, de ir já pesquisei questões relacionadas com dinamizar uma reunião de pais, etc. Eu fui levada a isso tudo. Parece que já, eu na minha cabeça, parece que as coisas estão minimamente orientadas para a reunião com os pais. Mas antes eu tenho que ir falar com o meu superior, porque de que forma é que o meu superior me acompanha ou me apoia, porque senão, se a culpa não está de acordo com o que nós pensamos ser o mais ético possível no trabalho, eu acho que não sei se no meu local de trabalho vou ter esse sucesso que eu pretendo. Não sei se me fiz entender, porque eu estou no período de aceitação, mas para mim também é complicado saber de que forma é que eu posso agir perante a direção e perante, no fundo, os pais. Não sei se me fiz entender. Muito bem, Eduardo, desculpe. Eu achei o seu depoimento perfeito. Por quê? Porque a cada momento você colocou você na situação. Então, isso é muito importante da gente perceber que tudo começa conosco. Eu sim tenho um superior, eu sim tenho os alunos aqui embaixo, com os pais, sim, mas o que eu quero? Qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer as coisas do meu jeito ou a minha intenção é juntar chefe, eu e pais? Qual é a minha intenção? Na hora que eu coloco a minha intenção certa de agregar, agregar significa eu tenho um ponto de vista, eu sou assim e eu acho que isso é certo, mas existem outros pontos de vista, tanto aqui quanto aqui. Como é que eu consigo ter apoio deste ponto de vista, desse ponto de vista, para os três saírem ganhando? Então, isso eu achei muito bom na sua colocação, porque para você está claro, não é que eles não querem fazer o que você quer, você está dentro de uma situação onde cada um, porque você vê, no final de contas, os três querem a mesma coisa, querem o melhor, mas quando a gente vê somente o que é melhor para mim, cada um fica separado, porque a gente divide. Quando a gente percebe que nós três queremos a mesma coisa, então vamos trabalhar juntos, a gente consegue muito mais força, porque é tão simples quanto isso. Você pega um palitinho de fósforo, quebrar um é muito fácil, não é? Quebrar 3 já é um pouquinho mais difícil. Então, o que a gente quer perceber nesse mundo é que quando eu me preocupo em eu querer ser uma pessoa melhor, eu querer agregar, eu já consigo fazer o trabalho pelo de cima e pelo de baixo. Olha que coisa magnífica. Tanto que a Cabala fala que no relacionamento, se só uma das pessoas estiverem fazendo o trabalho, que é essa procura interna, essa mudança, o relacionamento vai dar certo. Então, o que importa, Eduardo, sempre quando você estiver nessa negociação, é pensar: o que eu quero? Eu quero agregar. Criador, me ajuda. Criador, me mostra. O que é melhor eu falar? Eu devo ficar quieto agora ou eu devo retrucar? Eu devo falar isso ou devo falar aquilo? Me ajuda, peça ajuda. Sabe por quê? Essa ajuda que a gente pede, ela faz com que a gente fale a palavra certa. Cada vez, gente, lembrem, se vocês estiverem numa situação difícil
e vocês querem, não sabe o que falar, porque a gente não sabe o que falar. Como é que eu vou saber se o que eu vou falar, como é que a pessoa vai entender? Não é, às vezes a gente está falando uma coisa e a pessoa completamente entende completamente diferente. Por quê? Porque o que a gente tem que saber quando a gente faz uma negociação é qual a energia que eu estou chegando. Eu quero agregar, eu quero resolver, eu quero que tudo saia bem. Às vezes, eu não sou a melhor pessoa para estar nesse lugar. E também tudo bem, mas quando eu tenho a intenção certa, tudo dá certo. Os cabalistas dizem que muitas vezes a gente não sabe o que fazer e faz a coisa errada. Mas eles explicam, se a gente tem a intenção certa, mesmo fazendo a coisa errada, ela se transforma na coisa certa. Olha que interessante. Então, gente, tudo está na nossa consciência e na nossa intenção. O que que eu quero? Provar meu ponto? Fazer justiça? Não vai funcionar. Agora, eu quero agregar, eu quero que tudo dê certo, eu quero que seja bom para os alunos, eu quero ter uma boa direção, eu quero ter apoio, eu quero trazer bem para isso. Pronto, você já está conectado com a luz do Criador. É 70% do caminho andado. Os outros 30% é uma questão de decorrência. E é isso que eu quero que a gente entenda na nossa vida, gente. Muito obrigada, Eduardo. Espero que corra tudo muito bem. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Porque eu não consigo ver muito bem, gente. Se alguém puder me ajudar. Antonieta, por favor, abra seu microfone. Olá, Luna. Tudo bem? Adoro ouvir as suas palestras, para já. É a primeira coisa que eu tenho que dizer. Sorvo, adoro. Então, eu tenho uma questão que é um pouco estranha, mas que sim. Quando o confronto é exclusivamente entre nós, como se nós fôssemos duas pessoas, em que uma está sempre com a outra, e a outra tem estas características e quer ser assim. Eu dou exemplo, é super alegre, super feliz, super desinibida e contente e não sei quanto. E a outra só lhe acontece isto e aquilo e aquilo outro. É como se houvesse duas pessoas diametralmente diferentes. E elas estão em permanente confronto, ou seja, uma puxa para ali, a outra também quer, a outra também quer, mas não consegue, porque estão sempre a acontecer-lhe coisas, ela está sempre a cair, e isso leva a situações extremamente difíceis em que a grande parte das vezes, não digo felizmente, não infelizmente, porque é julgamento e não interessa, e é apenas só o meu ponto de vista, mas a esquerda ganha, de largo ganha. Então, quando eu vi o nome deste workshop, pensei, eu tenho de fazer isto. Não é porque eu tenha confrontos com ninguém, acho que não tenho confrontos com ninguém, não é a minha praia, mas eu sou perita em ter confrontos comigo. E é tudo que eu preciso, é de resolver os problemas de confronto pessoal. Porque, curiosamente, se eu vivo em confronto pessoal, interno, então também devia viver em confronto com os outros. Mas não, eu não vivo em confronto com ninguém, está tudo ótimo. Ou então eu tento convencer-me que está tudo ótimo, também é outra coisa. Mas gostava muito de saber que ferramentas é que eu posso usar para encontrar equilíbrio. Só isso. Antonieta, muito obrigada. Seu depoimento foi incrível e eu acho assim que aquilo que você falou é uma coisa que a Cabala sempre fala, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Muito mais do que alguém fora é essa crítica interna que a gente tem. Essa crítica interna, a gente já percebeu que é o nosso oponente. Existem duas vozes dentro de nós, a voz da minha alma e a voz do meu oponente. Então, a primeira coisa, Antonieta,
que eu acho que você já está percebendo, porque você fala, são duas pessoas dentro de mim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se dissociar desta voz. Então, eu sou a voz da minha alma. Agora, existe sim uma outra voz na minha cabeça que não sou eu. Então, primeiro passo é esse sistema de crenças. Primeira coisa, desvincular. Você, eu e todo mundo temos uma alma pura, conectada com a luz do Criador. É um diamante. Ela só está embrulhada em lixo. Então, para cada um de nós tem um embrulho. E o que acontece, Antonieta? Quanto mais bem embrulhado, menos a gente consegue se separar. Porque parece que o embrulho está colado no diamante, ok? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esse diamante existe e ele só está embrulhado nesse lixo e muito bem embrulhado, infelizmente, ok? Tá. Agora, o que a Cabala explica? Não, nós não viemos para esse mundo para sermos bonzinhos. Olha só que coisa incrível, né? A gente sempre acha que a gente tem que ser uma boa pessoa, ser ético, obedecer, fazer caridade, né? Não. A Cabala fala que não é nada disso. O que a gente veio fazer na nossa vida é transformar, é tirar esse lixo. Para quê? Para que a luz da minha alma brilhe. Então, eu sou a minha alma, o primeiro passo. Eu não sou essa outra pessoa, não tem duas pessoas dentro de mim, tem uma só. E quando a gente começa a, como é que eu falo, honrar esta alma, isso mudou a minha vida. Na hora que eu soube que eu tinha um pedaço do Criador dentro de mim, eu sabia que eu precisava honrar esse pedaço. Eu não podia falar mais que eu era idiota, que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o quê. Não, eu estou falando do Criador. O Criador está dentro de mim. Eu sou incrível. Um pedaço do Criador está aqui. Agora, claro, eu tenho um trabalho a fazer. Então, quanto maior a luz... Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Quanto maior a luz que eu tenho para revelar, mais lixo eu tenho embrulhado. Quanto mais luz eu tenho para revelar, mais lixo eu tenho embrulhado. Então, quanto mais difícil, entre aspas, for o meu esforço, mais luz eu tenho para revelar. Então, o primeiro passo é mudar essa consciência, sem você mudar nada na tua vida. Ficar falando para você, oponente, eu sei que você está aqui, eu sei que você é poderoso, mas eu sou mais do que você. Todo dia de manhã. Deus, eu sei que você está comigo, eu sou um brilhante, eu vou brilhar, é isso que você quer de mim? Eu vou fazer isso. Começa a fazer isso. E, claro, o oponente vai falar para você, imagina, você não sabe nada, você está falando bobagem, você não quer, você... Começa a reconhecer o que essa outra pessoa está falando. Começa a escrever. Depois que você escrever, você começa a perguntar, quem falou que eu sou isso? Eu não acho. Por que você está falando isso para mim? É um diálogo interno, mas escreva. Escreva, sabe por quê? Quando a gente tem ideias, elas passam na nossa mente e muitas vezes elas ficam. E a gente não questiona elas, a gente acaba incorporando elas. E o que a gente quer agora é selecionar o que vai ficar na minha cabeça. E vou te dizer, é um treino, não é daqui para amanhã que você não vai mais ouvir a voz do teu oponente falando essas coisas horríveis. Não, é um treino, é um passinho de cada vez. Escaneia o Zohar, pede ajuda do Criador, fala com uma amiga, faz um trabalho voluntário. Sabe o que acontece quando a gente se ocupa de cabala? A gente não tem tempo para ficar ouvindo o oponente. Olha, Luna, desde que venho até que me deito, é só trabalho voluntário que eu faço, eu não faço mais nada mesmo na vida. É só trabalho voluntário mesmo. Que privilégio, Antônia.
não é? Eu também, eu sou professora voluntária, para mim é um privilégio. Quem é que tem esse privilégio, não é? Então, apreciação. Nossa, quanta coisa boa eu tenho. Quanta coisa boa eu posso fazer. Pode ser? Ai, gente, olha, eu gostaria de ficar muito tempo aqui falando com vocês. Eu queria deixar aqui um convite. Se vocês gostaram daquilo que eu estou falando, que eu falei para vocês, façam o curso de Cabala 1. Eu vou começar um curso de Cabala 1 próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, dia 12. Eu convido todos vocês a entrarem no mundo fascinante da Cabala. Eu digo que é o mundo de aprender a ser feliz. Então, vocês vão ter essas indicações. Se você tem amigos, se você gostou dessa palestra, convide amigos, convide familiares. Gente, Cabala muda a nossa vida. E vocês vão ver que os cursos que o Cabala Center dá são cursos que mudam a nossa vida. Então, o primeiro curso é o Cabala 1, são 10 aulas, uma vez por semana. E o Cabala Center, como o objetivo do Cabala Center é acabar com o caos do mundo, gente, não é ensinar Cabala para ninguém. Ensinar Cabala é uma ferramenta. A gente quer acabar com esse caos, a gente quer acabar com a dor do mundo. Como? Empoderando a cada um de nós. Essa é a forma que a gente vai mudar o mundo. Não adianta a gente ficar sentado e falando, eu não sou ninguém, eu não posso mudar nada, esperando o outro fazer a mudança. Por isso que a gente está aqui nessa situação. Não, a gente quer mudar o mundo através da nossa mudança, através da nossa consciência. Então, vão ser 10 semanas juntos, uma vez por semana, e esse curso pague o quanto você puder. Quem pode pagar o curso seria muito bacana, porque você possibilita que pessoas que não possam pagar também façam esse curso. Então, Renato, por favor, vamos colocar na tela o link para quem quiser se inscrever. Tem o QR Code também, que vocês podem fotografar e se inscrever. Tem a Leonor, tem a Luísa, enfim, vocês podem entrar em contato com todos os mentores, enfim, as pessoas que estão encarregadas de passar toda a informação para vocês. E essas aulas são incríveis, e depois das aulas a gente tem conversas também, onde a gente pode trocar essas oportunidades. Então, é muito importante, porque a gente monta um chat de conversas. Então, vocês, quando se inscreverem, coloquem o telefone, porque depois da aula a gente tem um chat com essas pessoas que estão inscritas. Enfim, vocês vão receber todas as orientações, e eu vou ter o maior prazer de ver vocês semana que vem, quarta-feira, dia 12, às 7 horas. Ok, gente? A Leonor está aqui escrevendo também para vocês. Leonor, você quer falar uma palavrinha? Você quer vir aqui e falar alguma coisa que eu possa ter esquecido? Por favor, Renato. Sim, posso falar, sim. Queria agradecer a presença de todos. Foi ótimo, foi uma energia muito linda nesta aula. Vejo aqui gente com muita vontade de aprender e de se transformar e de mudar. E, de facto, é muito auspicioso, porque dentro de uma semana temos o curso Cabala 1, aulas com a professora Luna, com a Michal Schneor, que também é uma outra professora e também dá diversidade da comunicação e do entendimento, e, portanto, têm todos aqui os links, estou à disposição, Cibele, Luísa, Fátima, enfim, há uma série, temos aqui alunos que até deixaram testemunho no bate-papo de como começaram os estudos da Cabala e como estão a adorar e a ser relevante para a sua vida do dia-a-dia esse estudo. Muito bom, muito bom. Quero convidar então a todos, o curso tem esse trabalho importante no chat do WhatsApp, porque os exercícios, os workshops são orientados também a partir daí, e tem o acompanhamento de mentores e, claro, também um encontro pessoal e um trabalho mais personalizado com os professores, o que é uma excelente oportunidade de transformação, justamente. E é só, muito obrigada. Que bom, Leonor.
Que bom, gente. Alguém mais quer falar? Eu não ia falar, não, Luna, mas como coincidências não existem, o Eduardo falou que é Desposende, né? Eduardo, acho que você disse. Sou. Sim, meus avós são Desposende, Fão, né? Desposende Fão. Exato, eu estou para ir conhecer, porque eu nunca fui a Portugal conhecer, né, de onde vêm meus avós. Então, achei interessante na hora que você falou que você era Desposende, eu falei, nossa, que coincidência. Mas, enfim, só fazendo um comentário sobre a palestra da Luna e sobre a Cabala. A Cabala se aplica em tudo de forma prática na nossa vida, né? Então, aqui a gente estava falando sobre o confronto proativo, mas, na verdade, ela é muito prática, né? Então, além do confronto proativo, no nosso dia a dia, né? E quando a gente começa a estudar a Cabala, a gente começa a compreender que a luta maior é dentro de nós mesmos. Então, a gente começa a aprender como lidar com isso e como, e à medida que a gente vai estudando os conceitos cabalísticos, a gente vai aprendendo as ferramentas, tudo vai ficando tão mais simples e mais fácil que esses problemas externos que a gente tem que lidar, conversar no trabalho, problemas do dia a dia, né, desentendimentos ou coisas que me frustram, que me deixam chateado, né, tudo isso vai ganhando uma nova perspectiva, um novo olhar, porque a gente começa a enxergar o quanto que eu mesmo contribuo para isso, como a professora Luna falou, e o quanto que eu posso me tirar dessa equação e aí resolver de uma forma que é muito mais interessante para mim, né? Às vezes evitando o conflito, às vezes a gente não evita o conflito porque faz parte do processo, né? Você ter que lidar com aquilo. Mas assim, é life-changing, como falam os americanos, muda a nossa vida, né? Muda toda a maneira como a gente vive. A gente, normalmente, quando começa a estudar, fica muito empolgado. Logo nos primeiros 6 meses, 1 ano, a gente começa a querer viver Cabala todo dia, porque a gente começa a achar muito interessante. E depois a gente vê que é realmente viciante, porque é uma sabedoria milenar, como a professora Luna explicou. Então, esse é o meu relato. Quem puder fazer, se inscreva. Vale o investimento, pague quanto puder, né? E eu comecei a estudar já tem 8 anos e não consigo parar mais. Para mim é para a vida, né? Obrigado, pessoal. Renato é mentor, né? Do CACE em São Paulo, no Brasil, é meu parceiro de longa data, né, Renato? Então, sim. É um depoimento muito bacana, gente, e vocês têm todos os mentores aí de Portugal também envolvidos para falar sobre isso, então, gente, não percam essa oportunidade, realmente é muito bacana. Então, a gente vai se despedir aqui, esperando se ver em breve, ok? Beijo grande a todos!